Agora vira e pega na barriga. Não, na barriga dela. Que é isso, mano? Mano! Uma garrafa! Que é isso? É uma garrafa? É a bicicleta! Ela foi colocar o bolo, achou que o prato tava ali, colocou na mesa. O nome dele? Qual que é o nome do seu marido? Eu não vou revelar. Manda um recado pra ele, então. Ah, Nilson, te amo. Cheguei agora do mercado e tô tirando as coisas, né? Comprei um chicletinho, uma Sprite e tem uma outra sacola. A menina tirou, passou o cartão e colocou a maquininha dentro da sacola e eu trouxe a maquininha embora. Vamos à la praia, pra cura ter a alma. Oxe, cadê a praia? É ali. Ah, é pra